Bom, gente, hoje eu resolvi me apresentar um pouco, né, como psicanalista, né? Isso é uma área, é uma profissão que eu me identifiquei muito com ela, né? Para isso eu já era formado, eu já era, eu sou professor, depois eu tive que fazer uma pós-graduação em psicopedagogia clínica. Em seguida, eu fiz a psicanálise freudiana. Nisso eu passei 3 anos, tanto na prática como na teoria, certo? E em seguida tive que fazer outra pós-graduação em terapia de hipnose clínica, certo? Com tudo isso aí, de tanto eu trabalhar ao longo do tempo, certo? Porque era tanto na prática como na teoria. Então, como a gente tinha muito paciente, eu comecei o quê? Trabalhar como se estivesse fazendo uma auditoria. Por quê? Porque todo santo dia, durante o dia, quando eu estava em atendimento, eu atendia 10 pacientes no instituto, certo? Isso é quando a gente está em fase de aprendizado. E eu descobri no meu trabalho, porque eu passei muito tempo, passei 3 anos, 3 foi tudo fazendo na prática, por tudo e já trabalhando a terapia de hipnose clínica, como a psicanálise, como tudo aquilo que eu sabia, como a psicopedagogia, trabalhando com aquelas crianças que as crianças não estavam tendo rendimento escolar, né? Então vinha aquelas crianças de 7 anos para cima, em tudo era atendido. Por quê? E aquilo ali a gente vai criando, você está entendendo? Um aprendizado muito grande quando se leva, você sabe aonde? Para o plano, quando a gente pensa e diz assim, não, eu vou fazer uma auditoria em tudo isso que eu estou ouvindo. Então, se você começa a trabalhar tudo, aí quando você atende 10 pacientes, já como você entende, olha aí, por parte do consciente, do subconsciente e do inconsciente raso até o útero da mãe, como a gente fala, certo? Então existe também a outra parte mais profunda, que é o inconsciente, a parte mais profunda onde está a espiritualidade da pessoa, certo? Então a gente trabalhando ao longo do tempo, e sempre, quase todo dia, eu atendia 10 pacientes, certo? Aquilo ali eram os pacientes gratuitamente que a gente estava atendendo. Por quê? Porque a gente estava em fase de aprendizado na época, para poder aprender isso na prática, certo? Então, o que ocorreu com tudo isso? Eu ainda senti que a cada 10 pacientes que eu atendia, 3 eu sentia melhor. E a própria família falava, e até o próprio paciente. Mas como a gente via? A primeira vez com um paciente, quando um paciente chega atrás de um profissional para um set analítico, certo? Claro que ele já não vem perfeito. Sempre vem alguém com ele. Tudo bem. Você começa a trabalhar essas pessoas. Quando termina o dia, que você vai fazer o quê? Porque a gente faz um relatório também, como é que está o paciente, como é que ele se encontra quando chega e quando sai, né? Então, o que foi que eu descobri fazendo como se fosse uma auditoria? Que eu ainda precisava e eu não sabia. Por que que de cada 10 pacientes, 3 ficava bem, melhor, e ficava bem mesmo, como a família falava, e o próprio paciente. E 7 eram aqueles pacientes que quando chegava, eu não encontrava nada neles. Por quê? Porque eu já trabalhava com a parte organizacional dele.
que a parte do consciente não encontrava nada. Trabalhava a psicanálise nele, né? A psicanálise também, e não encontrava quase nada. Trabalhava a hipnoterapia para ver se tinha alguma passagem, também nada. E eu sentia que aqueles pacientes que eu não encontrava nada que era passar perfeito, eram os pacientes que tinham mais problemas. Eram os pacientes que chegavam e diziam que a vida não andava, morre de trabalhar, não vai para frente. Era o rico que já é rico, rico mesmo. Sabe o que é? Porque os ricos daqui em Fortaleza são ricos. Então, eram os ricos querendo morrer. Certo? Os ricos querendo morrer. Porque a vida para eles não tinha sentido. Era aquelas pessoas que já ficaram ricos, era pobre, né? Ficaram ricos e quebraram, querendo o quê? Morrer também. Tudo com problema. E eram aquelas pessoas que morriam de trabalhar e a vida não mandava. Então, de tanto aquele pessoal ficar pensando no passado, o que foi que aconteceu? Eu ficava ouvindo aquele povo, né? Ficava ouvindo, mas tinha que ouvir na realidade. Aí eu digo, não, está faltando alguma coisa nesse povo. Esses que estava tudo perfeitinho, mais ou menos, mas tinha um problema. Eles estavam querendo tirar a própria vida. Entendeu? Então foi aonde eu tive que, estudando muito, eu tive que fazer um curso, certo? Uma faculdade, né? Porque o pessoal chama curso, uma faculdade da espiritualidade. Certo? Aonde? Aqui não tinha, mas tive que fazer justamente no Rio Grande do Sul. Certo? Por quê? Porque lá tinha o quê? Lá tem gente que entende. Lá é onde está o local que o povo entende mesmo. Então tive que estudar nessa área, né? Fazendo a espiritualidade. Conhecer cada, como se diz, conhecer as igrejas, as pregações de cada templo. Do templo, eu tinha que conhecer o quê? A igreja católica, a igreja protestante, todo tipo de igreja que pregava a palavra de Deus. A Umbanda, a Macumba, tudo isso aí a gente teve que estudar. E estudar muito mais, coisa de 6.000 anos atrás, antes de Cristo, para a gente poder entender a nossa espiritualidade, certo? Então, o tempo passou e fiquei fazendo aquela faculdade, aprendendo muito, com muito interesse, que é a faculdade da espiritualidade. O que foi que aconteceu? Voltei. Quando eu voltei, claro, continuei trabalhando com o mesmo, como se diz, pacientes, né, que eu já tinha. O que foi que eu descobri nesse tempo todo, com a minha experiência? Que aquelas 7 pessoas, de cada 10 em 7 pessoas, tinha problema e tem problema com a espiritualidade. Que a vida não anda, a vida não andava. Então eu fui descobrir, estudando, por que a vida daquele povo não andava. Você está entendendo? E até a minha também. Porque eu já trabalhei em vários tipos de coisas. Mas tudo é daquele jeito. A gente vai vivendo, vivendo, mas não tinha assim, vivendo para sobrar alguma coisa. Então eu vi o quê? Que eu estava no caminho certo. Comecei a aplicar nos meus pacientes. Por isso que quando eu trabalho o meu paciente, eu trabalho, olha aqui, eu trabalho a parte do consciente, a parte organizacional, eu trabalho a parte do subconsciente, que o subconsciente é como um juiz, certo? Quando o paciente não quer me ouvir, o que é que eu tenho que fazer?
eu tenho que ter uma ferramenta chamada de quê? Clínica. Terapia de hipnose clínica. Quando você sabe fazer ela, não é aquela de palco, não. Ó, o paciente fica com muito sono, quase com sono. Aí é a hora de que o subconsciente abre. Ali, tudo que você falar fica gravado aonde? No seu inconsciente. O nosso inconsciente é onde está guardado, sabe o quê? É onde está guardado tudo. É o nosso HD, onde está guardado tudo que é bom e tudo que é de ruim. É lá onde está guardado tudo que se passa na nossa vida, certo? E com isso, gente, eu comecei a aplicar e trabalhar nos meus pacientes. O que foi que aconteceu com os pacientes? Todos eles começaram a descobrir como o universo funciona. Como é que o universo na realidade funciona? O universo ele funciona pelo aquilo que eu planto, pelo aquilo que eu ensino, certo? Então, se eu quero mudar minha vida, eu começo o quê? Saber que existe primeiro Deus. Eu tenho que saber que existe o material, que somos nós somos o que? Material. E existe o nosso espírito, que faz parte da gente. E nós somos filhos de Deus, né? Então, o que é que a gente deve fazer na vida? A gente deve saber que nós temos que trabalhar a nossa espiritualidade. Porque se você trabalhar a sua espiritualidade, a sua vida começa a andar. Mas trabalhar a espiritualidade, ela é difícil? É. Ela é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito fácil, certo? Que foi uma coisa que Deus ensinou. Deus deixou os 10 mandamentos da lei de Deus, se cada um de nós cumprisse, certo? 50% e mais um dos mandamentos da lei de Deus, a vida de todo mundo se transformava. Se transformava para quê? Para melhor. Porque a gente ia errar menos, né? A gente ia o que? Acertar mais. Então ficava o quê? A bondade aqui e a ruindade aqui. Olha aí. Entendeu? E quando a gente está lá em cima, que a gente está acertando mais do que Deus quer, a nossa vida começa a andar. Aí é lá que você descobre que lá você tem a fé. É lá que você descobre que lá você tem poder. Porque, gente, eu vou falar aqui uma coisa para a gente. Por exemplo, toda doença que aparece no ser humano, primeiro ela aparece aonde? Primeiro ela aparece, ela vem no espírito. Depois do espírito ela vem para onde? Para o perispírito. Quando ela chega no perispírito, é que vem para o corpo físico aqui. Toda doença. Então, quando ela chega no corpo físico, ela diz assim, me cura. Aí você faz o quê? Está no corpo físico, você vai atrás de quê? Do médico. O médico, ele vai lá, lhe consulta, você toma o remédio, não é isso? Depois, se for o caso, ele vai o quê? Fazer exame. Ele vai depois dizer, ó, vou ter que fazer uma cirurgia. Ele vai lhe operar, certo? Quando o médico termina, o médico trabalhou o quê? Ele trabalhou o seu corpo físico. A parte dele, ele já fez, certo? Mas isso não quer dizer que a doença não permanece em você, não. A doença permanece aqui no perispírito. O médico limpou aqui o corpo, certo? Limpou, costurou, tá tudo bem. Mas a doença está aqui. E essa doença que está aqui no perispírito, que ela vem do espírito para chegar no corpo, ela só... O único meio de você chegar e curar ela, ninguém pode curar ela, só você, a sua própria fé, é que cura essa doença. Vocês podem olhar que tem muita gente que quando ele está com câncer, eles pegam, operam. Operou, vai para casa, tal.
Quando tu tá com 3, 4, 5 anos, a doença volta. E quando ela volta cheia de metástases. Não é isso? Notado. Pronto. É naquele local que a fé daquela própria pessoa é para ter aquela fé, certo? Quando ela tem uma fé, e ela diz, eu vou me curar, e ela cura. Mas para ela se curar, a primeira coisa que ela tem que fazer daquele momento em diante, o que é? 2 coisas, e aliás 3. Primeiro, a partir daquele momento, ela agora vai ter o quê? O parâmetro daquela pessoa de viver é assim. Olha, a partir de hoje eu não posso mais mentir para Deus. Meu parâmetro é Ele. Se eu não posso mentir para Deus, eu não posso mentir para ninguém, para uma criança, para um velhinho, seja lá para quem for, para levar vantagem em nada. Ó. Segundo, vou ter que limpar meu coração, minhas mágoas. Aquelas mágoas que eu tenho de muita gente aqui, ó. Certo? Depois que eu limpo tudo, aí eu vou dizer uma coisa. Aí você começa a se limpar espiritualmente. É onde a sua fé vai chegar aqui e ela vai lhe curar daquela doença. Você está entendendo? E é assim. E diga aí, quem é que vai nessa hora ajudar vocês, se vocês não souberem? Primeiro a pessoa tem que se limpar por completo. Sabe o que é se limpar, né? Se limpar é justamente você estar no psicólogo, no psicanalista, hipnoterapeuta, tirando tudo, você está falando, todos os seus erros, você está jogando para fora, é igual a confissão. Pronto. Depois daquilo ali, você, a sua fé, o quê? Deus veio para aquela própria pessoa e diz assim, esse aqui está pronto. E ele diz, agora você se cura. É a hora de todo mundo se curar. Ninguém cura ninguém. A própria pessoa que se cura. Você está entendendo? O que é que o próprio terapeuta, TVP, né? Que é o terapeuta que faz o quê? Ele trabalha com a espiritualidade. O terapeuta TVP significa, né? Terapia de vidas passadas. Ali ele trabalha o raso e trabalha o profundo. Porque quando ele sabe, ele trabalha tudo isso. E pelo que eu já vi, gente, chegar que o médico já mandou para casa, já se operou-se quando voltou cheio, né? Voltou cheio de tumor. O que foi que aconteceu? O médico chega, mandou para casa. A pessoa vem, procura quem entende dessa área, um psicanalista bom, você está entendendo? Porque o psicanalista, ele trabalha com a psique, certo? Então, quando ele entende de tudo, ele trabalha tudo. E trabalha o quê? Ajudando. Mas não quer dizer que ele cura ninguém, não. Ele apenas leva você para abrir sua mente, para você fazer aquela parte sua. Aí adivinha o que é que acontece? A pessoa faz com uma fé tão grande que a própria pessoa se cura. Já tem gente que está com 10, 15 anos, gente, eu conheço, que já fez terapia, que os médicos mandaram ir para casa, adivinha o que foi que aconteceu? A pessoa se curou, a pessoa voltou a trabalhar, a pessoa não sente mais nada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, vocês, todos nós temos poderes. Nós temos poderes de viver bem. Deus não botou ninguém aqui para sofrer, não. Vou dar um exemplo. O meu sofrimento, tudo que eu fiz, eu mesmo plantei para colher. Quem planta tempestade, colhe tempestade. Certo? Quem planta o que é bom, uma boa semente, vai colher o que? Uma boa semente. Então, o que é que nós devemos fazer? Já vi muita gente até dizer, olha, eu sou ateu, mas já vi muita gente, na hora que está morrendo numa cama de um hospital, eu ando muito hospital, quando eu penso que não, adivinha? A pessoa está pedindo perdão. Final da vida, já brincou, já fez tudo, já disse o que era. Oh, meu Deus, me perdoe. Que eu falei que eu era o quê? Que eu não acreditava em Deus. Eu era ateu. Mas eu não, me perdoa por causa disso. Você está entendendo como é que é a vida? Então nós temos que saber
que no mundo existe uma coisa muito interessante. E essa coisa que segura nós aqui, você sabe o quê? É Deus. Deus é que está aqui com a gente. E é Deus que está aqui protegendo a gente. É tão provável ninguém está aqui, você está entendendo, para sofrer, não. Cada um de nós que procurarmos resolver nossa vida através de ser consciente que nós viemos para cá para evoluir, eu tenho certeza, vocês podem mudar a vida de vocês com essas 3 coisas que eu falei aí. Como vocês, com 6 meses, a vida de qualquer uma pessoa começa a andar, certo? Então, isso é o que eu preparei hoje para vocês, certo? Eu estou falando aqui, eu não estou criticando ninguém. Eu estou querendo levar e dizer para vocês que todos nós temos poderes. Nós temos poderes de viver bem. O poder, gente, não é só dinheiro, não. O sucesso da gente, a pessoa quando tem Deus no coração, quando ele tem sucesso, você está entendendo? Em tudo, ele tira ele mesmo a felicidade de qualquer local onde ele estiver. Ele pode estar em qualquer canto, mas que a felicidade está com ele. Pode estar no lugar mais humilde do mundo, ou no mais sofisticado do mundo. Ele tira proveito em tudo. A felicidade está dentro de cada um de nós. Tá certo? Então, espero que vocês ouçam isso aí, mas não é só ouvir não, para criticar não, certo? Que eu também, eu não sou santo não, ninguém é santo, você está entendendo? Mas quando a gente começa a ouvir isso que eu estou falando a vocês 3 vezes, cada um de vocês, eu queria que vocês colocassem em prática, porque quem vai dizer que eu estou certo não sou eu não, aqui que estou falando não. É vocês que vão chegar para mim e dizer assim, eu fiz 6 meses, eu passei 6 meses sem mentir, sem roubar, sem enganar ninguém, limpei meu coração por completo, não falo mais da minha vida para ninguém, só para aquelas pessoas que é necessário que possam me ajudar, e a minha vida mudou. Pronto. Faça isso aí por 6 meses para vocês verem. Porque se fizer, eu tenho certeza. Mas é fazer mesmo, não custa nada a gente tentar. Porque quando você tenta, você devia tentar e dizer assim, eu vou olhar o que esse abestado está falando. Mas faça isso, porque criticar os outros é fácil. Mas eu queria tanto que vocês fizessem, que aí vocês iam chegar e iam dizer assim, Edino, você está certo. Eu fiz e a minha vida mudou e deu certo. Eu estou falando isso porque muita gente mudou a vida. Muita gente chega para mim, gente, quando eu olho o pessoal que eu cuido, que eu tenho um zap só deles, o que eles falam, certo? Olha, você sabe quem é que traz o próprio paciente para mim? É o boca a boca, os próprios pacientes que a gente já cuida deles. Mas eu estou falando disso, não estou pedindo para vocês trazer para mim, não. Eu estou pedindo para vocês botar isso em prática e procurem os psicanalistas, certo? Que temos psicanalista muito bom no mercado. Somente aqui na cidade do Ceará, na capital, que é Fortaleza. Aqui tem muitos. E cada um melhor do que o outro. Entendeu? Então, é isso que eu falo para vocês. Muito obrigado. E que Deus abençoe todos vocês.